Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Hoje vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Então acompanha comigo a solução, apesar de rápido, mas passo a passo. Tente acompanhar o raciocínio. Qualquer dúvida é só deixá-la nos comentários. Já vamos começar aqui pelo bloco central. Aqui no bloco central, bloco 5, veja que a única opção para o número 7 é a casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 7. Observe aqui a quinta coluna. Observe que aqui na quinta coluna tem apenas essas três casas vazias aqui no quinto bloco. Veja que aqui na quinta coluna faltam os números 1, 2 e 3. Mas observe que essa casa em destaque não pode conter o 2 e nem o 3, pois já tem eles na linha, então a casa em destaque só pode ser o número 1. Agora veja que no bloco 4, a única opção para o 1 é a casa em destaque, então aqui nós vamos colocar o número 1. Ainda no bloco 4, veja que a única possibilidade para o número 2 é a casa que agora está em destaque. Vamos aqui colocar o número 2. Continuando no bloco 4, esta casa em destaque tem que ser o número 5. Veja então que agora no bloco 4 falta apenas dois números, falta o número 8 e 4. Mas veja só, aqui na quinta linha também falta o número 8, mas veja que o número 8 não pode estar aqui nessas duas casas no bloco 6, pois aqui no bloco 6 já tem o 8. Logo, aqui na quinta linha, o 8 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 4. Então vamos completar o bloco 4 colocando o número 4 na casa que agora está em destaque. Aqui na quarta linha falta o número 6. Essas duas casas aqui no bloco 5 não podem conter o número 6, pois aqui no bloco 5 já tem o número 6. Então veja que aqui na quarta linha a única opção para o 6 é a casa em destaque aqui no bloco 6. Vamos aqui colocar o número 6. Aqui no bloco 5 agora temos apenas uma opção para o número 8, que é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 8. Observe então que aqui na quarta linha tem apenas esta casa em destaque vazia. E veja então que aqui na quarta linha falta o número 3. Então o 3 deve ocupar a casa que agora está em destaque. Então vamos completar a quinta coluna colocando o 2 na casa em destaque aqui no bloco 5. Então no bloco 5 agora fica faltando apenas dois números, que são o 4 e o 5. Observe que aqui no bloco 9 a única possibilidade para o número 3 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 3. Desta forma, veja então que aqui no bloco 6, o 3 deve ocupar esta casa em destaque e esta casa vazia aqui, ao lado de onde acabamos de colocar o número 3, deve ser ocupada pelo número 9. Veja então que desta forma, aqui no bloco 3, a única opção para o número 9 é a casa que agora está em destaque. Podemos então colocar o número 9. Ainda no bloco 3, veja que a única possibilidade para o número 2 é a casa que agora está em destaque. Vamos aqui colocar o número 2. No bloco 2, a única possibilidade para o número 8 é a casa que agora está em destaque. Vamos aqui colocar o número 8. Veja então que no bloco 1 tem apenas esta opção para o número 8. Então aqui vamos colocá-lo. No bloco 9 também temos apenas uma opção para o número 8, que deve ser colocado aqui nesta casa em destaque. Veja então que no bloco 7 devemos colocar o 8 na casa em destaque. Aqui na primeira coluna falta o número 2. Veja que a única opção para o 2 aqui na primeira coluna é a casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos então colocar aqui o número 2. Ainda na primeira coluna, agora falta apenas os números 3 e 4. Veja só, esta casa em destaque aqui no bloco 7 não pode o 3, pois já tem o 3 no bloco 7. Por isso, a casa em destaque no bloco 7 devemos colocar o número 4. E vamos então completar aqui a primeira coluna colocando o 3 na casa em destaque aqui no bloco 1. Observe que aqui na oitava linha está faltando 3 números. Veja que faltam os números 1, 9 e 5. Observe que a casa em destaque aqui no bloco 9 não pode conter o 1 e nem o 9, pois já tem o 1 e o 9 na coluna. Então, a casa em destaque só pode ser o número 5.
Observe que esta casa em destaque aqui no bloco 8 não pode o 9, pois já tem o 9 na coluna, então tem que ser o 1. Desta forma, resta apenas esta casa em destaque aqui no bloco 7 para podermos colocar o número 9. Veja que desta forma, no bloco 1, devemos colocar o 9 na casa em destaque. Aqui no bloco 7 falta o 1, o 5 e o 7. A casa em destaque não pode o 1 e nem o 5, então tem que ser o 7. Então, para completarmos aqui a segunda coluna, veja que está faltando apenas o número 6, que deve ocupar a casa em destaque no bloco 1. No bloco 1, agora tem apenas duas casas vazias. Veja que está faltando os números 4 e 7. Observe que esta casa que agora está em destaque não pode o 7, então tem que ser o 4. Então vamos completar aqui o bloco 1, colocando o 7 nesta casa agora em destaque. Então no bloco 2, veja que a única opção para o 4 é a casa em destaque. Agora no bloco 2, onde acabamos de colocar o 4, falta apenas o número 1 e o número 2. Observe que a casa em destaque não pode 1, pois nesta coluna já tem 1, então tem que ser o 2. Vamos completar o bloco 2 colocando o 1 nesta casa em destaque. Veja que no bloco 8, o 2 deve agora ocupar a casa que está em destaque. Vamos colocar aqui o número 2. Então no bloco 8 agora falta apenas o número 5 e o número 9. Veja que o 9 deve ocupar esta casa em destaque, enquanto o 5 deve ocupar esta outra casa que agora está em destaque. No bloco 5, esta casa em destaque tem que ser o 4, e vamos completar aqui o bloco 5, colocando o 5 aqui nesta casa. Voltando ao bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 5, tem que ser o número 1. Vamos completar aqui o bloco 7, colocando o 5 nesta casa em destaque. Na última linha, falta apenas um número. Veja que na última linha falta apenas o número 1, que deve ocupar esta casa em destaque no bloco 9. Então, no bloco 9 tem agora apenas duas casas vazias, faltando o 4 e o 7. E o mesmo aqui no bloco 6, falta o 4 e o 7. Indo então aqui para o bloco 3, veja que a única opção para o 5 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 5. Tem também uma única opção para o 6, que é esta casa em destaque. Veja aqui na terceira linha falta apenas o número 6. Na primeira linha falta apenas o número 4, que deve ocupar esta casa em destaque. Então aqui no bloco 3, o 1 deve ocupar esta casa. E para completarmos aqui o bloco 3, falta apenas o número 7, que deve ocupar esta casa em destaque. Então no bloco 6, esta casa tem que ser o 4, esta outra o 7. E no bloco 9, esta casa aqui tem que ser o 4, enquanto que esta outra deve ser o 7. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.